Devocional de hoje, a ansiedade pelo tempo, a espera. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. A seu tempo, eu, o Senhor, farei com que isso aconteça depressa. Você já olhou para a sua vida e sentiu que está ficando para trás? Parece que todo mundo avança, menos você. Portas se fecham, o tempo passa e a angústia aumenta. Mas hoje, eu convido você a entrar em uma sala, onde o tempo não é inimigo. Imagine esta conversa agora. Eu não entendo. Eu esperei, mas o tempo acabou. Agora é tarde demais. Filha, quem te disse que é tarde? A minha idade, as oportunidades, tudo passou. Eu sinto que falei porque não aconteceu na hora que eu planejei. Você olha para o relógio e vê os minutos passando. Eu olho para a eternidade e vejo o propósito se cumprindo. Mas dói esperar, Senhor. O silêncio dói. Parece que você esqueceu de mim. Silêncio não é esquecimento, Júlia. É preparação. Um pai não dá a chave do carro ao filho antes que ele saiba dirigir. Então eu não estou atrasada? Você nunca esteve. O meu tempo não é medido por ponteiros, mas por maturidade. Quando você estiver pronta, o milagre não apenas virá, ele permanecerá. E o que eu faço enquanto espero? A ansiedade me consome. Descanse na certeza de que eu sou o Senhor do tempo. Eu posso fazer em 1 minuto o que você levaria anos para construir sozinha. Torce. Eu confio no teu relógio, não no meu. Então a paz seja contigo. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Muitas vezes sofremos de cronopatia, a doença de ver correndo contra o tempo, mas Deus vive no Kairós, o tempo da oportunidade perfeita. A conversa que vimos nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus não estava atrasado. O que parece fim para você é apenas o cenário para o milagre dele. Pai, eu paro de correr agora. Eu quebro o relógio da ansiedade que coloquei no meu coração. Eu declaro que o meu tempo está em tuas mãos. Me ensina a esperar não com desespero, mas com expectativa. Em nome de Jesus. Amém. Sabe aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais e a gente está ficando para trás? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sentimento, nessa ansiedade de sentir que a vida parece que não está seguindo o cronograma que a gente esperava. É um sentimento que pega muita gente, né? Aquela coisa de olhar para o lado e ver todo mundo avançando, conquistando coisas, e a gente se sente parado. Parece que as portas se fecham, o tempo não para de correr e a angústia só vai crescendo. A sensação é exatamente essa. Uma luta constante contra o relógio. É como se a gente estivesse numa corrida invisível, mas que aqui dentro, no peito, parece a coisa mais real do mundo. E para explorar melhor essa sensação, vamos fazer um exercício. Vamos ouvir uma conversa imaginária, um diálogo que coloca essa nossa ansiedade humana bem de frente com uma perspectiva divina. Uma voz calma, cheia de sabedoria, que nos convida a enxergar o tempo de um jeito completamente novo. E aqui entra a voz da frustração. Vamos chamar ela de Júlia. A Júlia representa todos nós quando olhamos para os nossos prazos, para a nossa idade, e bate aquele sentimento de que, pronto, a janela de oportunidade já se fechou. E aí, em resposta, vem uma pergunta. Uma pergunta calma, mas que muda completamente o jogo. Não é uma negação do sentimento de forma alguma, mas é um convite para a gente questionar a própria ideia de estar atrasado. A resposta da Júlia é a nossa resposta, né? Baseada naquilo que a gente consegue ver. O calendário, a idade, as oportunidades que a gente acha que perdeu. E tudo isso alimenta essa sensação de fracasso, simplesmente porque as coisas não aconteceram no nosso cronograma. E aqui está o ponto central. O contraste de perspectivas é gigantesco. De um lado, a nossa visão, limitada aos minutos do relógio. Do outro, uma visão eterna, focada no desenrolar de um propósito muito, muito maior. Essa conversa vai no fundo da dor da espera, o silêncio. O silêncio, que tantas vezes a gente interpreta como esquecimento, como abandono, né? E a resposta redefine tudo. O silêncio não é ausência, não é esquecimento. É um tempo ativo de preparação. Pensa bem,
Um pai não entrega a chave do carro para o filho antes que ele esteja pronto para dirigir. É a mesma lógica. Então, o ponto crucial é esse. O tempo divino não é medido por horas ou minutos, mas por prontidão, por maturidade. A ideia não é só receber algo bom, mas ter a estrutura para conseguir manter aquilo na nossa vida. E essa conversa toda nos leva a um conceito que é fundamental para a gente entender essa diferença de perspectivas. Acontece que, sob essa ótica, existem na verdade dois tipos de tempo, e eles estão operando ao mesmo tempo na nossa vida. Muita gente sofre disso e nem sabe que tem nome. Chama-se cronopatia. É essa condição dos nossos dias, sabe? De estar sempre correndo, sempre ansioso com prazo. Sempre com a sensação de que o tempo está escapando por entre os dedos. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. De um lado tem o Cronos. É o tempo do relógio, o tempo que a gente conta, e é ele que gera essa ansiedade toda. Do outro lado existe o Kairos. Esse é o tempo de Deus. Ele não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É o momento oportuno, o tempo perfeito. E ele traz paz, porque o foco não é o prazo, é o propósito. E essa ideia de Kairos não é algo novo, não. Ela está fundamentada em promessas como essa, lá de Isaías. A promessa não é que não vai ter espera, mas sim de que a ação divina vai ser precisa e poderosa no momento exato. Tá, mas como é que o Kairos funciona na prática? Saindo um pouco da teoria, uma das histórias mais famosas da Bíblia serve como um estudo de caso perfeito que demonstra esse princípio em ação de um jeito, olha, dramático e inesquecível. A história de Lázaro é o exemplo perfeito disso. Para todo mundo ali, a situação já era. A demora de Jesus parecia um erro terrível, uma falha. Mas o que parecia um atraso era, na verdade, o cenário sendo montado para uma demonstração de poder muito maior do que uma simples cura. E a grande lição é essa: a demora não quer dizer não. O que pra gente parece um ponto final, muitas vezes é exatamente o ponto de partida para um milagre. Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida? A resposta está numa mudança de postura, numa entrega consciente, que pode ser expressa através de uma oração, sabe? Um realinhamento do nosso relógio interno. O primeiro passo é uma declaração, é uma decisão consciente de parar. Parar essa corrida frenética contra o relógio. O segundo passo é reconhecer que, muitas vezes, o relógio mais cruel, mais opressor, é esse que a gente mesmo instala dentro do coração. E esse é o ato central de entrega, de confiança. É transferir o controle do nosso tempo para as mãos de Deus. É trocar o Cronos pelo Kairos. E por fim, a gente pede uma transformação na qualidade da nossa espera. É sair de uma espera desesperada, passiva, dolorosa, para uma espera ativa, cheia de expectativa, cheia de esperança. E vamos guardar bem esse pensamento poderoso que surgiu no diálogo, hein? A soberania de Deus sobre o tempo significa que um único momento em Kairos pode fazer o que décadas de esforço em Cronos não conseguiriam. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Ao analisar a própria vida, a própria ansiedade, a pressa de cada dia, vale muito a pena se perguntar: afinal de contas, qual relógio está ditando o ritmo da minha vida? É o relógio dos ponteiros ou o relógio da prontidão?